Igreja, Gerados pela Graça e Life by Grace Church apresentam os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. Esta semana estaremos estudando, através do Salmo 23, a ação dos 7 Espíritos de Deus, que é a ação completa do Espírito Santo em cada área da nossa vida. Receba essa revelação em nome de Jesus Cristo. Iniciando hoje o estudo, os 7 Espíritos de Deus no Salmo 23. Que a graça do Senhor Jesus Cristo possa estar inundando as nossas vidas enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Salmo 23, versículo 1 diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vemos aqui o primeiro dos 7 Espíritos de Deus. O Senhor é meu pastor, aquele que me conduz. Jeová, Ra, ou o tetragrama Yod-Re, Val-Re, Yahweh, Ra. Jeová, Ra. Podemos ver os 7 Espíritos de Deus também estão descritos aqui em Isaías capítulo 11, no versículo 2. Repousará sobre ele o 1. Espírito do Senhor. 2. Espírito de sabedoria. 3. De entendimento. 4. O espírito de conselho. 5. E de fortaleza. 6. O espírito de conhecimento. 7. E de temor do Senhor. Aqui estão descritos os 7 Espíritos de Deus, ou seja, a ação completa do Espírito Santo por causa da queda. Desde que houve uma queda, o homem então foi destituído da glória de Deus. Ficou então necessitado em todas as áreas. Deus, que fez o homem perfeito, o colocou no lugar perfeito. Agora vem com a sua ação completa. É um apenas Espírito, mas são 7 manifestações. Então são chamados 7 Espíritos de Deus, que é a ação completa de livramento de Deus em todas as áreas que nós necessitamos. Um livramento que engloba, que inclui todas as áreas, porque lá na cruz o sacrifício de Cristo foi todo abrangente e todo inclusivo. Ele incluiu todas as áreas da nossa vida na redenção. Em Apocalipse também fala, no capítulo 3, no versículo 1, diz: E ao anjo da igreja de Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui nós vemos então citado tanto em Isaías capítulo 11 como também em Apocalipse capítulo 3 o tema os 7 Espíritos de Deus. Quando nós vemos o Salmo 23, mostra que a ovelha apenas usufrui de toda a bondade, de toda a ajuda que ela precisa através da operação da graça. Vemos aqui a abrangência da graça. Vemos aqui, meus amados irmãos, o que Deus faz por todos nós, porque somos necessitados. Nós vemos aqui, sem dúvida, que o Senhor tem uma restauração proposta em cada área da nossa vida. Nós precisamos compreender, isso é maravilhoso, pois aquilo que compreendemos que Ele quer fazer, nós vamos cooperar. Nós teremos fé e expectativa. Quando nós sabemos que aquilo nos pertence em Cristo, que é a proposta de Deus restaurar aquela área, trabalhar e abençoar aquela área, então isso cria em nós uma expectativa, uma receptividade, uma vontade de receber, um pedir e receber. No Espírito já temos toda a manifestação completa do Senhor. Nosso Espírito é um com o Senhor. 1 Coríntios 6,17. O nosso Espírito ele é perfeito. Ele é como o Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa alma está sendo restaurada. Portanto, o que nós vemos é que essas manifestações de restauração têm a ver com a nossa vida aqui nessa terra, tanto na alma como no corpo. Vemos que o Senhor está interessado em nos ajudar e Ele oferece esse trabalhar diário da graça, graça sobre graça. Ele oferece para cada um de nós o que nós nem sabíamos que precisávamos. Veja como o Evangelho, a palavra inteira, de Gênesis a Apocalipse, são boas notícias, mostra claramente que em Cristo o Senhor deseja fazer algo, expõe, revela.
torna nítido. Daí eu e você começamos a entender que isto é uma oferta e que isso pode ser tomado posse. É maravilhoso ver aqui como começa o Salmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vemos que Ele é a nossa provisão, a sua presença em nós é o nosso galardão. A principal aquisição nossa é a sua presença, a sua amizade, que, habitando em nosso coração, nos dá paz, nos dá fé, nos dá uma comunhão com Ele. Aqui vemos Jeová Raá, aquele que nos guia, aquele que nos dá inspiração correta. Quantas seitas, quantas heresias a pessoa tenta, por causa da queda, investigação intelectual, compreender as Escrituras. Daí ela passa a ter interpretações humanas e cria uma seita, uma heresia. Porque a palavra de Deus ela é espírito, diz João 6,63. E somente Deus pode dar a interpretação correta, pois foi Ele que escreveu. Então o Espírito Santo ele revela aos humildes, aqueles que reconhecem que não podem perceber por si mesmos, precisam receber do Senhor. Toda dádiva, todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, onde não há sombra nem variação. O homem soberbo, carnal, ele pensa que pode compreender a Bíblia sozinho, mas o homem que é humilde, ele compreenderá que somente o Senhor pode guiá-lo e abrir as Escrituras e revelar o real sentido, que é espiritual, ajudá-lo a extrair revelação. Enquanto o carnal ele tem apenas mera informação e ainda informação equivocada, o homem espiritual temente, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele acaba recebendo revelação do próprio Deus, o escritor dessa palavra, o Espírito Santo. Aqui nós vemos que para Ele nos guiar é preciso reconhecer que precisamos ser guiados, reconhecer que esse é um trajeto que nós nunca passamos. A vida não tem ensaio, já está valendo, e tudo que nós fazemos é um caminho que nós não compreendemos, mas Ele já foi à frente, já quebrou as portas de bronze, ferrolhos de ferro, Ele compreende o nosso futuro melhor que nós compreendemos o nosso passado, pois Ele, o Alfa e o Ômega, Ele anuncia o fim desde o início. Ele diz lá em João 16, 13 e 14 que Ele nos guiaria em toda a verdade e anunciaria as coisas que haveriam de vir. Há um aspecto profético nas Escrituras que somente pode ser discernido pelo Espírito de Deus. Quando o homem tenta interpretar de forma humana, ele vai compreender de forma distorcida por causa da queda. Há uma limitação muito grande. O homem caído em Adão, ele não pode, por investigação intelectual, compreender o real sentido da palavra, nem a abrangência toda. Sempre será de forma limitada e distorcida. O homem precisa do Senhor para compreender o que o Senhor escreveu, o que o Senhor tem para nós, o que Ele tem para nós neste dia. Quando o Salmo 139 diz que Ele escreveu todos os dias antes que nenhum de nós tivéssemos nem aqui nessa terra, antes de nós existirmos, significa que quando tememos ao Senhor, Ele irá revelar a sua agenda, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ele nos guiará em triunfo sempre, porque Ele está conseguindo nos guiar. Ele está tendo o nosso coração e a nossa atenção. Isso foi perdido desde a queda. A capacidade de ser guiado por Deus, porque o homem morreu espiritualmente e perdeu a percepção de Deus. Agora, quando nós nos voltamos a Deus em Cristo, no Espírito Santo, novamente o Senhor começa a nos tirar da esfera do desprezo que estávamos a Deus, na esfera da ignorância, na esfera do amor ao pecado, para agora uma comunhão cada vez mais profunda com Deus no Espírito Santo. Aqui está o trabalhar de Deus nos levar ao arrependimento, que é desistir de viver como Adão no pecado, e a conversão, que é o voltar-se para Deus e ter uma comunhão cada vez mais profunda com Ele dia a dia. Percebê-lo cada dia mais, adorá-lo cada dia mais e poder expressar, revelar a sua pessoa através de nós. Isto é um trabalhar que Deus propõe aqui no Salmo 23. O Senhor é meu
pastor, nada me faltará. Como é maravilhoso o amado ser ensinado pelo próprio Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Desde a queda, o homem procura, através da religião, fazer as pazes com Deus e não consegue. E ele continua atribulado. Podemos ver os fariseus que viviam em cima da Bíblia no tempo que Jesus veio nessa terra. Eles eram estudiosos mentais e tinham uma fé religiosa. Quando Jesus se apareceu diante deles, eles não o reconheceram. Vemos que a limitação do homem, mesmo que estude a Bíblia, ele não poderá compreender e nem poderá interpretar corretamente. Porque a Bíblia não foi feita para ser interpretada mentalmente, mas para ser revelada pelo próprio Espírito de Deus. E isto é uma chave da revelação das Escrituras. O trabalhar do Espírito Santo, o trabalhar de Jeová, que vai nos guiar da carnalidade que estávamos em Adão, para ser cheio do Espírito Santo agora. Da vida que vivíamos de amor ao pecado, agora para amar o Senhor nosso Deus de todo o coração, de todo entendimento, com todas as forças de toda a nossa alma. Há uma transição. O homem caído está numa frequência do engano, que criam fortalezas na mente, imaginações. O homem está na esfera do medo, da escravidão, e o Senhor quer levá-lo para a esfera da liberdade dos filhos de Deus. E esse trajeto, esse guiar para é o trabalhar de Jeová, é o trabalhar aonde ele vai descortinar quem nós somos em Cristo, quem Cristo é em nós. O que ele deseja fazer em nossos corações. Aí está o evangelho genuíno. O trabalhar de Deus é nos reconciliar com ele em Cristo e devolver ao homem imagem, semelhança e domínio para a glória dele. Somos agora o seu corpo, a sua igreja, a sua família, a qual ele deu autoridade, e como embaixadores celestiais, ele quer fluir através de nós, comunicar às pessoas que Deus em Cristo está disposto a perdoar, a salvar, a curar, a restaurar a raça humana, e comunicar principados e potestades que saiam, porque agora quem manda aqui é o Senhor Jesus Cristo através da igreja. Em Efésios 3,10 diz que Deus comunica principados e potestades através da igreja. Ele manifesta a sua justiça, o seu juízo. Justiça, devolvendo ao homem aquilo que ele perdeu. Quando o homem pecou, vieram então os efeitos da queda, que foi a escassez. Deus havia colocado o homem no jardim do Éden, da abundância transportante, no lugar onde havia o melhor ouro dessa terra. Eles foram feitos por últimos. Quando abriram seus olhos, havia abundância, não faltava nada. Agora, por causa da queda, começou a faltar. Por isso, esse versículo começa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jesus diz em João 10,10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O nosso Deus é o Deus da abundância transbordante. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, ele diz que o desejo dele é nos dar sempre, em tudo, em todas as áreas, para que tenhamos de forma transbordante para toda generosidade. Então, quando Deus criou o homem, havia abundância, e por causa da desobediência de Adão e Eva vieram a escassez. Logo após a escassez veio a angústia, pois o homem não foi feito para a falta. A falta produz preocupação, mal-estar. O homem foi feito e criado para a transbordância, para a graça e para a generosidade. O homem foi feito para sobrar 12 cestos cheios e com esse transbordar haver generosidade, amor, compartilhar. Isto é a criação original. Por causa da queda, isso foi deformado e vieram então a escassez e a angústia. Logo após a angústia, você pode ver que há enfermidade. Isso está em Deuteronômio 28, as 4 consequências da queda. A enfermidade e logo após vem a morte. Mas Jesus na cruz, ele desfez toda a maldição, Gálatas 3, 13 e 14, e nos deu as bênçãos prometidas a Abraão. Ele disse que de Abraão viria um
que nos salvaria é da geração de Davi, passando ali, chega até nós, que é o Espírito Santo prometido. Esse Espírito que vem habitar em nós para devolver imagem, semelhança e domínio para a glória do Senhor. Trazer tudo ao original. Deus criou, o diabo deformou através da desobediência de Adão e Eva, agora o Senhor está renovando, transformando, devolvendo ao original. Aqueles que não estão conformados, renovam a sua mente e são transformados, voltam ao original. Este trabalhar da graça requer que o homem perceba que houve uma queda e que o homem coopere no processo da restauração. Aqui está o verdadeiro ensino. É aquele que nos devolverá a Deus, que nos fará voltar à piedade. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 ao 6, diz que se alguém ensina outra doutrina, que não é segundo a piedade, é um homem soberbo, inchado, que nada sabe, que só gera pessoas que brigam, vive na igreja, mas não tem testemunho. Aqui o que nós estamos vendo é que há um povo roubado e saqueado e não sabe disso. Em Isaías 42, 22, diz esse povo roubado e saqueado, mas ninguém dá conta disto. Vemos que o homem foi criado de uma maneira e hoje, quando nascemos já em Adão, nós nem sabemos o que nós éramos originalmente em Cristo. Em Adão, o homem foi caído, porque ele foi criado perfeito em Cristo pela palavra. Deus soprou sobre eles o Espírito. Então eles eram perfeitos. Se eles comessem da árvore da vida, viveriam para sempre perfeitos. Mas como se venderam a serpente, ele perdeu muito. Imagem, semelhança e domínio. Isso deve ser restituído, devolvido através da graça. Agora, o homem nem sabe que perdeu isto, que todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. São necessidades espirituais desapercebidas. O homem não sabe. O evangelho genuíno virá para informar e transformar, para revelar o que foi que o homem perdeu e o que é que Deus quer devolver. Agora, esse trabalhar diário na graça, pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus e com pessoas cheias do Espírito Santo, o homem vai ganhando novamente a percepção. E através da oração, esse fruto vai aparecendo na vida dele novamente. Isto é maravilhoso. Então, o Senhor é meu pastor. Ele vai nos guiar agora à abundância transbordante, a uma comunhão cada vez mais profunda com o Senhor, a uma restauração nos relacionamentos, onde nós vamos evangelizar, dar bom testemunho, uma safra de pessoas cheias do Espírito Santo. Uma nova vida começa quando recebemos o Senhor Jesus Cristo. Uma nova vida zero, zero quilometragem. O passado não existe. Aquela pessoa que existia pecadora morre e nasce. Deus faz tudo novo. 2 Coríntios 5, 17 até o 21, eis que tudo se fez novo. Agora somos justiça de Deus. Deus cria uma nova pessoa, com uma nova natureza, uma nova identidade, uma nova posição. Nós temos agora a natureza de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 ao 5. Somos filhos de Deus. Somos família de Deus, somos o corpo de Cristo. Temos uma nova identidade, cidadãos celestiais. Nós temos uma nova natureza, como falei. Nós temos uma nova posição. Em Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestes. Nós temos uma nova condição. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. O Espírito Santo está fluindo, João 7,38, através dos nossos lábios, do nosso coração. Rios transportantes proféticos. A palavra de Deus agora em nosso coração e nossos lábios. Romanos 10, 9 e 10 vai nos salvar dos efeitos da queda. Vai nos salvar do pecado, da escravidão do pecado. E vamos ver agora o que? Uma nova criação profética. Porque agora nós vamos começar a falar diferente. E o que era um deserto voltará a ser um jardim do Éden. Isto é, Isaías 51, versículo 3, Deus fará do deserto como o jardim do Éden. Aqui está, com certeza, o trabalhar profético. Deus diz em Isaías 62, não estejam em silêncio, até que eu novamente restaure Jerusalém como a glória nessa terra. Vemos então que Deus tem um plano com a igreja, e através da igreja Deus tem um plano de mostrar a sua glória. Não somente para nós, mas através de nós. Vemos que o Senhor tem, através de nós, um trabalhar
que requer nós compreendermos o que Deus quer trabalhar de forma clara, revelada, e cooperar com esse processo. Aqui em Zacarias 4:6 diz que Deus, 4:7, que Deus vai reconstruir, né, toda a cidade através de palavras, aclamações, profecias, graça a ela. Vemos que, assim como Deus fez no Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel 37, que Ezequiel profetizava, e através das profecias de Ezequiel, Deus ia reconstruindo. Então Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos servos, profetas. Deus muda o nosso coração, né, como fez com Abraão. Depois muda a nossa linguagem, e através dessa nova linguagem virá uma semeadura profética. Deus é que nos ajuda a semear e Deus que faz germinar. Ali nós vamos ver um novo cenário. Deus muda a nossa mentalidade. Nós, ao invés de nos vermos separados de Deus, nos veremos unidos a Deus. Nós começaremos a caminhar junto com Deus, a perceber a Deus, a adorar a Deus. Então Deus muda a nossa mentalidade, depois Deus muda o nosso coração. Nós começamos a querer ter cada vez mais comunhão com Deus e ajudar pessoas a conhecer a Deus. Então Deus já mudou nossa mentalidade, muda o nosso coração. Aí Ele muda a nossa linguagem. E o Espírito começa a fluir através dos nossos lábios. Desde a queda, quando Adão e Eva se colocaram debaixo da palavra da mentira, o homem ficou escravo da mentira. Ele percebe a mentira, ele fala a mentira. Desde a queda, ele é escravo do medo e do engano. Mas quando o Senhor renova a nossa mente e muda o nosso coração, Ele muda a nossa linguagem e começamos a falar a verdade. A Bíblia diz, em Provérbios 12:17, que aquele que fala a verdade manifesta a justiça, ou seja, libera o Espírito Santo junto com as suas palavras. Vemos que essa nova linguagem, que é Espírito e vida, que é a palavra de Deus agora em comunhão com Deus, Jesus diz em João 15:7, se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em você, tudo o que você disser será. Vemos que tudo o que nós pedimos ao Senhor agora, temos fé. Somos humildes e só pedimos aquilo que Ele quer nos dar. Nós deleitamos na palavra do Senhor. E o que nós queremos é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sabendo, amados, que Deus muda a nossa linguagem e Deus agora começou a operar de dentro para fora. Mudou a nossa mente, mudou o nosso coração. E continua mudando, é dia a dia, é de glória em glória, como diz 2 Coríntios 3:18. Deus vai mudando a nossa mente, o nosso coração. Ele vai mudando também a nossa linguagem. Aí nós começamos agora a semear palavras boas, palavras de Deus no Espírito. E essas palavras vão agir nas circunstâncias. Agora as circunstâncias serão afetadas. Aquilo que nós somos em Cristo, aquilo que Cristo é em nós, flui através da nossa voz e age nas circunstâncias. Então esta religião dos fariseus era muito falhas, porque não transformava o homem de dentro para fora. Jesus disse em Mateus 23:26, fariseu cego, limpa primeiro por dentro, e por fora tudo será limpo. Vemos então que o Senhor começa de dentro para fora. Ele diz em Filipenses 2:12-13, que Deus é que gera em nós o querer e o efetuar. Ele não quer que você apenas faça o que é correto, mas faça com alegria, com amor, com humildade, para a glória do Senhor, em comunhão com Ele. Então a intenção é purificada, não é para fazer para tentar ter mérito, fazer para se aparecer ou ganhar dinheiro diante dos homens, fazer por medo de perder a salvação, não. É fazer porque foi salvo em Cristo, está agradecido, servindo ao Senhor com alegria. Deus começa então mudando a mentalidade, depois vai mudando o coração, depois muda a linguagem, e através da linguagem Ele muda as circunstâncias, porque é um tempo que você semeia, e é um tempo que germina. Algumas palavras que a pessoa diz acontecem instantaneamente, uma cura, um milagre, e algumas, como a salvação da família, a restauração na saúde, nas finanças, às vezes demoram um tempo. Vemos que isso não importa. Eclesiastes 8:5 diz que aquele que for espiritual discernirá o tempo e o modo. Existe coisa que o Senhor Jesus falou que aconteceu instantaneamente. Existe coisa que, como Ele falou com a figueira, que aconteceu no outro dia. Então nós temos que compreender que há um processo muitas vezes. Não me importa, Deus é que fará germinar e crescer. A nossa parte é crer e confessar a verdade. Como aquele povo no deserto, Josué e Caleb, eles creram e confessaram durante 40 anos. Eles permaneceram na fé e no tempo certo germinou. Como diz que José passou pela prova, teve seus pés presos no tronco em prisões, até que a palavra foi provada. E passado 2 anos inteiros, Faraó teve um sonho. É tremendo como Deus tem o seu tempo profético para todas as coisas. Ele está nos preparando para isso vir no visível.
para que nós não venhamos perder a salvação, não venhamos a ser abençoados, mas não ser salvos. O que adianta é ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então a bênção adquirida às pressas, no final não será bênção. O Senhor está nos preparando, à medida que nós estamos nos apegando nele, estamos preparados para a herança, porque não somos mais meninos na fé. À medida que nós nos apegamos ao Senhor, ele pode ir acrescentando a herança, porque temos maturidade para aquela herança. Não adianta dar toda a tua herança para uma criança. Ela pega e acaba com aqueles milhões ali em alguns dias. É ou não é? Então o que precisamos compreender é que Deus sabe trabalhar. Você vai se entregando. Veja como Abraão foi assim. Deus mudou o coração dele, a mentalidade dele. Depois mudou a linguagem. Abraão começou a chamar-se a si mesmo de Abraão, pai de uma multidão. Durante algum tempo ele semeou essa profecia. Eu sou Abraão. Para todo aquele que o perguntava, ele profetizava que ele era pai de uma multidão, mas no visível o seu corpo estava amortecido e a sua esposa era estéril. Mas ele não atentou para isso. O tempo passando, o corpo dele amortecido e a esposa estéril. Ele continuou confessando. Hebreus 4,14 e também 10,23 diz: mantenha firme a confissão, porque fiel é aquele que prometeu. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, diz que nós teremos uma grande colheita se não desfalecermos, não desanimarmos, como um lavrador que está semeando no Espírito. Aqui está. Vemos que Deus mudou a linguagem de Abraão e depois Deus, no momento certo, confirmou no visível. Ele mudou o cenário. Ele fez Abraão pai de uma multidão. Ele tornou Abraão aquilo que Abraão ouviu, creu e confessou. Quando nós misturamos a palavra de Deus com fé, Hebreus 4:2, nós ouvimos, cremos, confessamos e aí ele nos torna nas circunstâncias depois desse processo todo. Crer, ouvir, crer, permanecer, confessar e ali perseverar. Ali está. E permanecendo, buscando render sua justiça, permanecendo, buscando o Senhor. É lindo isso aí, amados. Esse processo é o que o Senhor, nosso pastor, Jeová Raá, tem para nós. Há um itinerário. O homem está acomodado no pecado, na escravidão do pecado, no amor ao pecado. Agora o Senhor nos salva do pecado para uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. Em 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu para nos levar de volta a Deus. Na viração do dia, o homem tinha prazer em ter comunhão com Deus, mas o homem morreu e perdeu essa comunhão. Agora, através da graça, o Espírito Santo entra em nós. Gálatas 4,6. E ele geme, ele coloca em nós um gemido, uma fome. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede da comunhão com Deus, da palavra de Deus, de estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Essa fome é vida. É vida. Quem não tem fome e sede de Deus está morto. Essa foi a morte de Adão e Eva. Eles continuaram respirando, continuaram fazendo filhos, a sua alma continuava sentindo, mas o seu espírito não tinha fome de Deus. Fome de Deus e fome da palavra, da comunhão com Deus. Aqui nós vemos que o homem nasceu do alto, porque ele tem fome de Deus e fome da palavra de Deus. O Salmo 1 diz que aquele que tem essa fome, que medita nessa palavra com alegria de dia e de noite, tudo que ele fizer prosperará. O Senhor então tem um trajeto que as pessoas receberão ânimo para cooperar. Dia após dia, ele tem um ribeiro de águas tranquilas. Ele quer nos tirar desse deserto, dessa secura, para um jardim do Éden, da comunhão com ele. Esta passagem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Jeová Raá mostra Deus como um amoroso pastor que quer cuidar do seu rebanho, que é você e eu. As suas ovelhas dependem totalmente dele. Nós podemos ver ao redor do Salmo 23 que a ovelha apenas usufrui. Toda ação, toda atividade, ela é de Deus como um presente. O Novo Testamento não é um merecimento por obras, mas é um presente que Deus dá quando nós colocamos 100% da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Quando nós colocamos toda a nossa fé no Senhor Jesus Cristo e convidamos Ele para morar no nosso coração. Faça isso agora. Diga: Senhor Jesus Cristo, reconheço que sou pecador e quero que o Senhor seja o meu pastor. Perdoa o meu pecado e venha morar no meu coração. Venha me guiar de dentro para fora. Venha colocar em mim essa fome e sede de justiça. Abra os meus olhos para eu amar a Tua palavra
estar no meio de pessoas cheias do Espírito Santo. Somente o Senhor que pode me dar o alimento, a água, a proteção contra os animais ferozes. Sou tua ovelha, Senhor. Se revela para mim como meu pastor. Cumpre essa profecia. Me tira da esfera que eu estava em Adão e me ajude a ser guiado pelo Senhor. Me ajude, abre os meus olhos e meus ouvidos. Quero ser guiado pelo Senhor. Quero ser completamente do Senhor. Quero ter um coração cada vez mais apegado no Senhor. Em nome de Jesus.